Deus, por essa rica oportunidade. Se não fosse o Senhor na nossa vida, né, irmãos? Que seria de nós, né? Coração grato ao Senhor. Eu glorifico ao Senhor por essa oportunidade. Agradeço a Ele por essa oportunidade. A vida do nosso pastor, da missionária Luciana, toda a sua família. Que Deus abençoe pela confiança, pela oportunidade que vocês continuem sendo esse instrumento nas mãos do Senhor, essa bênção nas nossas vidas. Agradeço a Deus pela vida da minha família, meu esposo aqui comigo hoje. Isso é uma bênção na minha vida. Me apoia e sempre está me incentivando. Eu glorifico a Deus pela vida dele. Gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos, que o Senhor falou comigo essa palavra há uns dias atrás. E quando recebi o convite de estar aqui hoje, o Senhor já na hora falou: é essa. Amém, Senhor. Salmo 77. Aleluia, glória a Deus. Que assim eu creio que, como o Senhor, Ele falou essa palavra no meu coração. A palavra do Senhor diz que ela é uma espada de dois gumes, né? Ela corta dos dois lados. Eu creio que assim como o Senhor falou comigo, e Deus me instruiu a estar compartilhando essa palavra com os irmãos hoje, eu creio que o Espírito Santo do Senhor, aquele que está aqui conosco, vai também estar ministrando ao coração dos irmãos. Salmo 77 diz assim: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentastes os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei a lembrança ao meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele a sua misericórdia na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizestes notório a tua força entre os povos. Com o teu braço remistes o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Até aqui, meu irmão. Agora a gente vai continuar. Amém? Irmãos, se eu fizer uma pergunta hoje, qual a sua maior luta? Eu faço essa pergunta, eu me fiz essa pergunta. Qual a sua maior luta, Fátima? Contra quem é a sua maior luta? E eu respondi para mim mesma: contra a Fátima. Contra mim mesma. É a minha maior luta. Contra os meus pensamentos. É a minha maior luta. E nós temos que lutar contra os nossos pensamentos de dúvidas. Porque aqui nós vemos, aqui Asaf, escritor desse salmo aqui, ele começa falando, aqui nós vemos que ele está passando por alguma angústia. Ele está passando por uma grande perturbação.
E a ponto dele começar a se perguntar: a misericórdia do Senhor se acabou? A benignidade do Senhor acabou? As promessas do Senhor acabou? E aí é quando eu falo, irmãos, quando nós fazemos essa pergunta, quando vem as adversidades sobre a nossa vida, Fátima, qual é a sua maior luta? Contra os meus pensamentos. Se eu não lutar contra os meus pensamentos, a primeira coisa que me vem, quando vem a adversidade, Deus, por que isso está acontecendo comigo? E os nossos pensamentos, se a gente não tomar cuidado, ele vai um atrás do outro, irmãos. E é algo difícil da gente controlar. Às vezes a gente está ali trabalhando ali, para pensar, você está ali trabalhando, quando você vê, você já pensou tanta coisa, que às vezes você até se pergunta: nossa, por que eu estou pensando tanta coisa dessa forma? E às vezes, ultimamente, a nossa mente, ela tem ficado tão acelerada com tantas informações, a tecnologia ela já tem avançado de uma tal forma que às vezes o nosso pensamento está tão acelerado que às vezes a gente nem percebe. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Eu dobrar o meu joelho para orar e quando eu vejo, eu nem orei. Eu pensei em tanta coisa, que aí eu falo para mim mesma: vou fazer uma peraí, para. Você dobrou o joelho para orar, para falar com Deus, e até agora você não falou com Ele. Você está pensando no que você vai fazer, no que você tem que trabalhar, você tem que chegar em casa, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí tem o filho, aí tem os afazeres de casa, aí tem isso, tem aquilo. E aí a nossa mente, ela vai indo. Um acelerar tão grande, que se a gente não tomar cuidado e não vigiar, a gente não consegue nem orar, porque a nossa mente não para. E muitas das vezes a gente tem que pedir ao nosso amigo intercessor, que a Bíblia diz que ele é o nosso intercessor, o Espírito Santo. Aleluia. Para que ele acalme os nossos pensamentos. Espírito Santo, meu amigo, acalma minha mente, porque eu dobrei o meu joelho agora para orar e falar com o Pai, mas a minha mente está tão acelerada que eu não percebi. E nós temos esse amigo, o Espírito Santo. E se a gente não tomar cuidado, qual é a nossa atitude diante de pensamentos de desânimo e dúvida? Quando bate os problemas na nossa porta, se a gente não tomar cuidado, os pensamentos de dúvida, eles querem tomar de conta da nossa mente. E a gente acaba se esquecendo dos feitos do Senhor na nossa vida. A gente acaba se esquecendo. E aqui a gente vê aqui no 10, que Asaf ele fala: e eu disse, isso é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Então aqui nós vemos que Asaf ele começa a falar da perturbação, está tão grande que ele começa a falar das perguntas aqui, ó. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia, ou encerrou ele a sua misericórdia na sua ira? E aí ele fala: isso é enfermidade minha, e logo eu me lembro. E aí nós vemos aqui adiante que Asaf ele começa a trazer à memória dele os grandes feitos do Senhor. Asaf ele começa a controlar ali os seus pensamentos, lembrando: não, Deus ele não deixou de ser Deus porque eu estou passando por uma dificuldade. Deus ele não deixou, a sua misericórdia não acabou porque eu estou passando por isso. Então Asaf ele começa a já trazer a sua memória. Então aí no 11 ele fala: lembrar-me-ei. E aí ele já fala aqui: lembrar-me-ei. E aí Asaf ele começa a glorificar os feitos do Senhor. E nós temos que ter essa vigilância sobre a nossa vida, sobre a nossa mente. Porque se nós não ter essa vigilância na nossa mente, irmãos, a gente começa a ter esse tipo de pensamento. Aí a gente começa até a ter sentimentos de ingratidão. Porque nós só estamos olhando o que nós estamos passando agora. E aí o poder do Senhor se acabou. Não, o poder do Senhor não se acabou. Porque eu estou passando por uma dificuldade. 1
1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele. Lançando. Entregando para ele esses pensamentos. Esses pensamentos que querem nos perturbar, que querem tirar a nossa paz, que querem colocar sentimentos de dúvida dentro de nós. Quantas pessoas hoje não têm mais esperança da volta de Cristo? Tudo começou aqui. Pensamento de dúvida. Não creio mais. Não espero mais. Tudo começou aqui, nos pensamentos. Então que a gente venha lançar. A palavra do Senhor diz: lança sobre o Senhor. Lança. Então a gente vê que Asaf, ele não termina o salmo com as suas dúvidas, nem com as suas conclusões iniciais. Ele continuou a buscar e se lembrou das grandes obras realizadas por Deus. Tragamos à nossa memória aquilo que nos dá esperança nos momentos de dificuldade. Lamentações 3, 19 ao 25. Nós vemos aqui em Lamentações, Jeremias, irmãos, o que Jeremias não passou, hein? A gente vê que Jeremias, ele foi açoitado, quantas coisas. Jeremias foi zombado, não acreditavam que Deus estava usando Jeremias. Então, o próprio Jeremias fala que ele era zombado até pelos seus vizinhos. Mas aqui em Lamentações a gente vê, quando Jeremias ele fala, 19, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abaixa dentro de mim. Aí só que ele fala: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Então aqui eu vejo que no 19 ele fala, no 20 ele fala: a minha alma se lembra e certamente ela se abaixa dentro de mim, mas eu vou me recordar que as misericórdias do Senhor são as causas de eu não ser consumido. Irmão, nós passamos por dificuldade que nos traz tristeza, passamos, e Deus entende os nossos sentimentos. Passamos sim. Mas o que nós não podemos deixar é que isso tome de conta da nossa mente de uma tal forma que desce para o nosso coração e se enraize aqui dentro do nosso coração, a ponto da gente só se lembrar da tristeza, da dificuldade, do desânimo, e vai alimentando, e a gente acaba se esquecendo do quão grandioso é o nosso Deus e de tudo que Ele tem feito por nós. Por mais que a gente passe por dificuldades, nós passamos, irmãos, mas em todas Deus está conosco. Ele nos dá o escape. Deus, Ele está no controle da nossa vida. Por mais que os nossos pensamentos às vezes querem dizer que Deus não está no controle, que nós viemos trazer a palavra do Senhor à nossa mente. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Então, ao invés da gente alimentarmos os nossos pensamentos, a nossa mente com pensamentos negativos e de derrota, nós precisamos trazer à memória coisas que vão gerar fé e esperança ao nosso coração. Filipenses 4:8, né? Trazer à nossa memória, irmãos, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável. A palavra do Senhor, o Espírito Santo, como foi falado aqui sábado, Ele fala conosco. O Espírito Santo, Ele é o nosso amigo, o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador, e Ele traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança. É Ele que nos lembra.
É Ele que me lembra: Fátima, sua mente está muito acelerada. Você precisa desacelerar um pouco aí essa mente sua, filho. Entrega esses pensamentos aí a Deus aí. Relaxa um pouco a tua mente. Aleluia, Jesus. Quantas vezes, irmãos, nós acordamos de madrugada com a nossa mente acelerada. E às vezes a gente rola para um lado, rola para o outro: eu preciso dormir porque amanhã eu preciso trabalhar. Mas se a gente não clamar ao Senhor, a gente vai rolar de um lado e para o outro. Não dorme, nem descansa, nem desacelera a mente. Somente o nosso Deus entende os nossos pensamentos, as nossas emoções. Nós precisamos entregar para Ele, lançar sobre Ele, para que esses pensamentos, nós temos que lutar contra esses pensamentos, para que isso não gere dúvida dentro de nós. Nenhuma semente, o sangue de Jesus tem poder na nossa mente. Aleluia. Eu creio nisso. Irmãos, há uns tempos atrás, antes de eu quebrar o dedo do pé, eu estava com uma dor muito forte no pescoço, passei alguns dias com essa dor. E até que um dia eu resolvi ir no médico, e quando eu cheguei lá, eu não esperava por aquilo. E quando fez o exame, ele falou a situação que estava no meu pescoço. Ele falou: você precisa dar uma descansada. Então, se você continuar trabalhando, não vai melhorar a dor. Ele falou: eu vou te dar um atestado. E no momento eu já falei: não. Primeira coisa que veio na minha mente, meu pensamento: não, eu preciso trabalhar. Eu não posso. Primeira coisa que veio na minha mente, nosso pensamento. E aí eu estava com meu filho, nós saímos da sala do médico. Meu filho falou assim: mãe, pega o atestado, a senhora precisa descansar. O médico falou que não vai adiantar a senhora tomar o remédio e trabalhar. Ele falou: acho que é só uma semana, a senhora fica uma semana em casa e descansa. E eu falei: então tá bom. E ele foi lá e conversou, e aí veio o atestado, e quando nós abrimos o atestado era de 1 mês. E eu falei: nossa, filho, mais 1 mês é muito tempo, não dá, eu não posso ficar parado esse tempo todo, né? E graças a Deus, eu agradeço a Deus pela vida do meu esposo, que Deus usa a vida dele para falar comigo. E ele falou: filha, se o médico deu o atestado, então não se preocupa, né? Irmãos, e o meu pensamento já acelerou. Eu preciso, eu relutei uns 3 dias contra aquele atestado. Relutei uns 3 dias indo trabalhar. E até que um dia, na angústia da minha alma, quando eu dobrei o meu joelho, e aí eu falei: Deus, como assim 1 mês de atestado? Como assim? E dentro de mim, a minha alma gritou tão forte: você está dizendo que Deus não está no controle desse atestado? Então quer dizer que Deus não está mais no controle. Você está passando por essa situação, Deus então não está mais no controle de todas as coisas, né? E eu chorei muito, irmãos, e falei: Senhor, eu sei, sabe? E o pensamento: não, você não confia em Deus, você não confia, você está aí relutando contra um atestado. E aí eu conversei com meu esposo, compartilhei com ele, e ele falou: filha, Deus tem cuidado de nós, não se preocupa, Deus vai continuar cuidando da gente. E eu descansei, irmãos. Eu falei: meu Deus, como que a gente é falho, Senhor. Como que o meu pensamento, meu Pai, dominou de uma tal forma, a ponto de eu nem parar para raciocinar em um momento que o Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia. E o Senhor está no controle disso, Senhor. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com a nossa mente.